Alegria imensa, não sei nem expressar a gratidão a Deus por estar aqui, nesta igreja que marcou tão profundamente a minha vida. Aqui me formei em teologia em 1981, aqui me casei em 1º de janeiro de 84, com a Lilian. Aqui tive a alegria de me rebatizar no dia 22 de maio. Eu vou tocar uma música ao violão. Eu estou muito emocionado e isso eu sei que afeta nos momentos desse, até para tocar. Mas será um prazer passar esses momentos aqui.
Quando eu recebi o convite para falar aqui sobre a convicção da igreja verdadeira, eu comecei uma luta com Deus. Eu tentei várias vezes preparar um sermão, mas o Espírito de Deus lutava comigo, dizendo: não, você precisa rasgar o seu coração, você precisa dar o seu testemunho, porque através de seu testemunho eu poderia alcançar muitos que, como você, perderam a convicção na Bíblia, na igreja, perderam a convicção até de que Jesus é o nosso Salvador. E eu confesso que foi muito difícil, e é muito difícil poder abrir o meu coração expondo coisas que geralmente não costumo falar, mas eu sei que o meu testemunho vai alcançar muitos que se alegraram no passado, que estiveram do meu lado e que perderam a fé. E outros que também, quem sabe, estejam passando pelo mesmo drama que eu passei e que estão a caminho de perder a convicção e a fé. E é para todos esses, todos vocês, todos aqueles que nos assistem pelas mídias que eu falo. Eu morava no Rio de Janeiro em 1988, e numa noite, quando eu me preparava para ir para a cama, tocou o telefone. Era 1988, meado do ano. Era um colega aqui da Faculdade de Teologia. Fazia 7 anos que eu não o via. E ele havia ido de São Paulo para lá e havia chegado à noite, querendo me contar alguma coisa. E ele, em 30 minutos, estava lá, ficou muito pouco ali. E eu estava curioso para saber o que ele tinha para me falar. E quando ele entrou, ele se dirigiu à mesa, pegou uma Bíblia e me perguntou: você sabe o que é o jubileu? Eu disse: sim. Mesmo assim, ele abriu a Bíblia em Levítico 25 e passou a ler sobre a semana dos anos e logo em seguida sobre os ciclos das semanas de anos, 7 semanas de anos formando o jubileu, 49 anos. Aquilo sempre eu tinha visto. Aí ele disse: você sabia? Eu vou pegar uma água aqui. Aí ele disse: o jubileu representa a libertação dos cativos e representava o tempo quando Jesus viria a este mundo. Aí ele abriu a Bíblia em Lucas, versículo 4, e falou: você sabia que Jesus foi batizado no ano 27, e ele se dirigiu à sinagoga, e ele se dirigiu àquela sinagoga em Nazaré, e ele anunciou que era chegado o ano da libertação dos cativos. Então ele mostrou para mim que era o ano jubileu. Tudo bem. Mas aí ele começou a falar sobre o número 40. Você sabia que o número 40 é em toda a Bíblia o número da consumação? E ele começou a apresentar várias experiências do povo de Israel. E aí, eu só observando o que ele tinha para dizer. Ele pegou uma folha de papel, colocou de ano 27, e ele fez um arco. E falou assim: vamos ver quanto dá 40 jubileus. Um cálculo fácil, 49 vezes 40, 1960. Então, ele somou e colocou Yom Kippur, 1987. Eu disse para ele: e o que aconteceu? Não aconteceu nada.
Nós estávamos em 88. Aí ele disse, acontece que nós estamos no ano jubileu, o ano jubileu da consumação. E dentro de 3 meses é o Yom Kippur. Eu falei, e o que vai acontecer? Ele falou, não sei. Foi então que você veio falar sobre isso. Ele falou, não, é o que eu quero que você tente descobrir. Ele falou, eu? E ele foi embora. Aí o que aconteceu? Eu tentei dormir, não consegui. Voltei, aí eu ficava olhando para o Yom Kippur de 88, e eu pensei, mas o que aconteceu? O que pode acontecer em tão pouco tempo? Eu estava lendo, nessa ocasião, pela 4ª ou 5ª vez, um livro maravilhoso de um doutor, teólogo adventista, Dr. Royal Anderson, e ele falava, contava ali, com a introdução do Dr. Roberts, o fundador da Voz da Profecia nos Estados Unidos, e ele falava ali sobre a história de Israel nos últimos dias. Ele apresentava profecias de Ellen White, e apresentava ali profecias de várias profecias da Bíblia, Ezequiel 37, 38, mostrando que nos últimos dias Deus haveria de reunir o povo de Israel de todas as partes e formar novamente uma nação, só que essa nação seria como um osso seco, sem vida. E no fim, eles receberiam o Espírito Santo num momento crucial, e o livro apresentava Ezequiel 38, 39, dizendo que eles finalmente seriam atacados por numerosas nações, e aí Deus livraria, viria então a colheita final, o derramamento do Espírito Santo, e numerosas, incontáveis judeus haveriam de se converter, se unindo à igreja verdadeira, à igreja adventista. Eu havia lido aquilo justamente naqueles dias, e eu descobri que Israel, no Yom Kippur daquele ano de 88, estava completando justamente 40 anos de sua independência. Era o 40º ano de jubileu, e eu estou contando tudo isso para ver como que eu fui, aos poucos, caminhando numa direção que iria me trazer uma luta intensa, não somente para mim. Aí aconteceu que eu pensei, então, esses 7 anos devem encaixar aqui, mas como? Então, eu pensei, o que pode mais acontecer em 1988? Eu, então, logo olhei para a data principal da profecia, às 2.300 tardes de manhã, 1844, e estava completando 144 anos. Pensei, poxa, não é uma coincidência? 144 anos, 40 anos de Israel, 40 jubileus. Aí, você nessa busca, você se lembra das passagens da Bíblia, que fala que naquele dia e hora ninguém sabe. Eu lembrei de passagens, eu havia falado com esse teólogo, meu colega, que tinha visitado, deixado aquele problema comigo, e eu estava tentando resolver. A realidade é que o derramamento do Espírito Santo, de acordo com o livro Israel, o Foco das Atenções, que realmente é um livro maravilhoso, estava falando que o Espírito Santo seria derramado e que então haveria aquela pregação no mundo todo, o Espírito Santo, e Israel haveria de se converter, toda aquela história. Eu pensei, isso aqui deve estar então no futuro. Eu tive a curiosidade de jogar 12 anos mais 144 anos, e que foi justamente o ano 2000, 5.760 no calendário judaico. E aconteceu então algo. Eu concluí, eu fiz as contas, que 5.760 eram 144 vezes 40. Aquilo me deixou tão convicto de que aquilo era importante, que na manhã seguinte eu já falei para minha esposa, ela viu, coitadinha dela, aceitou, sofreu comigo,
mas naqueles dias era tão claro aquilo aos meus olhos que muitas pessoas, e aqui eu espero que eu esteja falando para muitas dessas pessoas, algumas, quem sabe, que naquele tempo viveram esse drama. Viram a coerência, acreditaram. E naquele dia eu tinha um diário de orações, comecei uma contagem regressiva no meu diário, e aquela contagem regressiva, de que maneira? Eu tomando a festa do outono dos judeus, do calendário judaico, festa de Sukkot, que começa 5 dias depois de Yom Kippur, aí depois começam 7 dias, depois tem um dia final, o 8º, aí encerra a festa das colheitas. Eu encaixei aquilo a partir de 88, 5 dias, anos, ia 92, Yom Kippur. Depois mais 7 anos, 99. E depois mais um ano eu concluí. Então, esses 7 dias, anos, é a colheita final. E depois o ano final, e aí a vinda de Cristo. Olha, eu saltava de alegria, porque o meu sonho desde criança era ver Jesus voltando, era abraçá-lo. Então eu estava tão feliz com aquilo, e pensei, isso vai alegrar muita gente. E quando eu comecei a falar, as pessoas, muitas começaram a acreditar, mas veio o problema. Aconteceu que eu estava tão convicto que ao fim daqueles 5 anos eu desejei estar lá em Jerusalém. E de acordo com o livro de Ezequiel, que estava sendo o estudo focal lá do livro Israel, Foco das Atenções, os 7 anos iniciaria com uma guerra muito grande, numerosas nações atacando Israel, e Deus, por um ato miraculoso, livrando Israel, então muitos se convertendo. Eu queria estar lá, eu queria, e foi muito sacrifício na minha família, de todos, mas eu quis, eu venci todos os obstáculos e estava lá no Yom Kippur. E aí, no momento que a luz brilhava, aquela certeza, aquela convicção de que eu veria o grande livramento e que começariam os 7 anos da colheita final, o dia passou e nada aconteceu. Então, aquela luz que me iluminava, aquela alegria se transmudou em trevas, em tristeza. O sorriso que eu sentia constantemente de Jesus, nos meus diários de preces, eu falava dessa alegria, e tudo apagou para mim naquele momento. Eu estava em Jerusalém, e eu não sabia o que fazer, havia passado dias difíceis, eu não havia me alimentado direito naqueles dias, na expectativa, mas quando tudo se apagou, eu fui ao Getsêmani, caí prostrado ali aos prantos, e em meio àquela escuridão eu clamava a Deus: Senhor, não foi, perdão, eu não queria fazer isso, foi uma má compreensão, e eu pensava em tantas pessoas que deviam estar passando por aquele drama também comigo. Então eu clamava tanto a Deus, que Ele pelo menos me perdoasse, e que me desse assim, colocasse a mão no meu ombro, dizendo: meu filho, apesar de você ter se manifestado dessa forma, ter feito tudo isso, eu estou do seu lado. Mas nada, era só trevas. E eu, então, ia todas as manhãs, passavam várias horas no Getsêmani, clamando a Deus, pedindo perdão. Eu estava reconhecido de que eu havia errado muito e que havia me tornado um falso profeta. E isso me entristecia muito. Até que um dia eu clamei tanto no Getsêmani,
E foi justamente o dia que meu dinheiro acabou e que eu tive que sair do hotel, não tinha mais como ficar. E eu clamava para Deus, não queria dinheiro, não me importava em ficar até na rua. Eu queria era que Deus olhasse para mim e voltasse a sorrir, dizendo: eu amo você. Então, naquela hora tão difícil, quando eu alcancei o fundo da minha amargura, eu senti como que Deus falando lá no meu íntimo: eu estou com você. Então, eu saí dali, precisava ganhar algum dinheiro, eu havia levado o meu violão, aquele ali. Na época, eu estava dedicando muito à música, como sempre, né? E eu trabalhava no Rio de Janeiro, fazia sempre recitais em escolas, em teatros. E ali em Jerusalém, o que fazer para ganhar dinheiro? Eu tive a ideia de tocar no calçadão, abrir o estojo para vender alguma coisa, para ganhar algum donativo. Então, com as últimas moedas que eu tinha no bolso, eu comprei um banquinho bem baixinho, azul, de plástico. Eu me assentei, abri o estojo e comecei a tocar músicas clássicas, comecei a tocar o meu repertório, enquanto eu clamava a Deus: Senhor, tudo que eu quero não é dinheiro, é a tua mão no meu ombro, a tua mão no meu ombro, é a tua salvação. Então, toquei mais de 1 hora, as pessoas passavam, alguns paravam, olhavam, e ninguém me dava nada. E bem em frente tinha uma lanchonete com falafel, vendendo falafel, sucos de frutas, e ali começou a me abrir um desejo, uma fome intensa. Eu não via a hora de conseguir algumas moedas para comprar alguma coisa. E eu tocava. Então, depois de 1 hora, enquanto eu clamava a Deus, apareceu um senhor, jovem ainda, diferente de todos, com um manto branco, um cinto de couro, sandálias nos pés. E ele veio bem devagar, parou diante de mim e me olhou, sorriu. Eu pensei que ele fosse passar ao largo, porque eu sabia que ele tinha um jarrinho com ele. Então ele se assentou no chão do meu lado. Se assentou no chão. E eu tocava. E aí um milagre começou a acontecer. As pessoas começaram a doar dinheiro para ele. E colocava tanto dinheiro, era dólar, era muito dinheiro mesmo, colocava ali para ele. E a princípio eu fiquei até um pouco assim, pensando: poxa vida, eu estou precisando tanto, e ele está ganhando todo o dinheiro. E era bastante, tinha notas de dólar, euro, era muita coisa. E quando o jarrinho dele estava na metade, eu lembrei de Jesus falando: quando me desses a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Eu comecei a agradecer a Deus porque eu estava podendo ajudar alguém. Eu imaginei que fosse, quem sabe, um árabe que estava ali, que se, de acordo com as predições que eu havia esperado, se houvesse se cumprido, certamente estaria torrado ali, porque naquela profecia não havia margem para o árabe, porque eles seriam os inimigos. Então, eu comecei a agradecer a Deus, e o jarrinho dele, quando transbordou, ele pegou o jarrinho. Eu pensei que ele fosse se retirar, mas ele voltou a sorrir para mim. Então ele se inclinou e derramou todo o dinheiro dentro do estojo do meu violão. Quando ele fez isso, eu me curvei para pegar as moedas, porque pensei: eu vou comprar um lanche aqui, porque eu estava realmente naquele momento faminto e sedento. Mas quando eu fiz isso,
e quando eu ergui para agradecê-lo, ele já não estava mais ali. E eu olhei para todos os lados, não encontrei. Eu esqueci o lanche, eu juntei aquelas moedas, saí procurando ele por todas as ruas de Jerusalém, não encontrei. E ele havia sorrido para mim. E eu havia pensado, o dia que fizesses a um desses meus pequeninos, a mim o fizesses. E no meu coração veio uma convicção de que foi o próprio Cristo que esteve ali do meu lado, pelo tanto que eu havia pedido e clamado no Getsêmani. Então, nos próximos dias continuei ali, e chegou o dia de voltar. Eu queria tanto uma confirmação de Deus de que aquele realmente era Jesus, alguma coisa que me confirmasse. Então eu comprei um despertador e fui para Tel Aviv, porque é mais perto do aeroporto, e coloquei para despertar às 4h30, porque às 6 horas em ponto eu devia estar no aeroporto, para o check-in. Então, eu deveria tomar ainda um ônibus ou um táxi para chegar lá, então eu coloquei bem cedo. Só que, ou eu não ouvi o despertador, ou ele não tocou. Acordei faltando 25 minutos para as 6 horas da manhã. Eu fiquei aflito, andava para um lado, para o outro, não sabia o que fazer. Aí uma voz no meu íntimo falou: por que não me pede? Eu senti que era Deus falando comigo. Por que não me pede? E a minha petição foi sentar num banquinho que havia ali, coloquei a minha mala, coloquei o violão e uma bolsa, eram 3 itens, e fiquei esperando pelo milagre. Eu sabia agora, eu tinha certeza, convicção, de que eu estaria lá no aeroporto às 6 horas, porque com aquela voz veio a convicção. Então parou um carro, havia uma escada de madeira, um senhor alto subiu, se colocou diante de mim, tirou do bolso uma caderneta e desenhou um avião levantando voo. Eu fiz assim. Ele pegou a mala e o violão, descemos então para o carro, a mala já estava aberta. Então, ele colocou e eu fui, e ele corria. Nunca andei num carro que corria tanto. E quando chegou, ele tirou todas as coisas, me entregou, sorriu para mim. Aí eu fui olhar no relógio para ver se Deus tinha sido fiel. 6 horas em ponto. Quando olhei para ver, ele não estava ali. Ele estava a uns 200 metros em cima no topo de uma escada, acenando para mim. Mas era impossível, em 2 segundos, num ato de olhar, ele estar lá. Aquilo, pelo menos, aliviou meu coração e deu a certeza de que Deus amava também o falso profeta, no qual eu havia me transformado naqueles dias. Eu vim, então, voltei para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro, eu continuava frequentando a igreja de Botafogo, mas sem ser membro efetivo, e comecei a dedicar a minha arte, a música. Então eu lembrei de um projeto que estava parado. Eu havia começado a escrever aqui no 4º ano de teologia um romance sobre o Gênesis, a história do universo, a história da redenção. E eu tive o privilégio de ter como os primeiros leitores, cada capítulo que eu escrevia, o meu colega de quarto, 2 amigos íntimos que haviam sido colegas de sala e de quarto, Almir Marrone e Albertinho. Eles eram os primeiros que liam e me incentivavam a continuar. Eu prossegui então no Rio de Janeiro, escrevendo aquele livro, e quando aproximou o ano 2000, ele estava quase pronto. Então, eu finalizei e não queria dar autoria a mim. Eu coloquei o livro de Melquisedeque, pensando em Jesus, porque ali havia uma parábola também sobre Melquisedeque, o rei de Salém,
representando Jesus. Então, eu publiquei em PDF, uma versão em inglês e português, e ofereci aquilo a Deus como uma oferenda, como tudo aquilo que eu havia produzido de bom na minha vida. Então voltei a Jerusalém para tocar nos calçadões. E lá em Jerusalém, no ano 2000, eu divulgava através de um folheto o meu livro, que as pessoas podiam ver na internet. E eu havia esquecido de dizer que naqueles anos que seguiram 1992, até o ano 2000, eu havia tocado muito nos calçadões. O pastor Conrad mesmo me viu muitas vezes tocando nos calçadões. Por quê? Desde que eu tive aquele encontro lá em Jerusalém, que eu vi aquele homem sentando no chão. No chão. Eu já me sentia muito humilhado sentando num banquinho baixinho, azul, mas ele estava sentado ali. Então, eu tocava e toco ainda hoje. Quando eu toco em calçadão, eu lembro daquela cena. Mas então eu voltei no ano 2000 para cá, e aí começa. Até então eu era um profundo leitor do Espírito de Profecia, da Bíblia. Mas aí meu filho estava já crescido, estava muito ligado à literatura, à filosofia, e eu queria conversar com ele sobre esses temas. Passei a ler. E tornei um grande amante da literatura universal. E eu lia centenas de livros. Então, tive uma ideia de começar a escrever romances. E comecei uma série de romances voltados para a universalidade, na qual havia uma escatologia que destoava completamente da Bíblia. E eu continuava escrevendo, eram milhares de páginas. Aí, em 2005, eu descobri que eu estava com um câncer de intestino, e o médico que me analisou falou: olha, Diógenes, você tem que resolver suas coisas, porque a cirurgia é muito delicada. Então, eu pensei, o que eu vou fazer com os meus diários? Eu escrevia orações, já não marcava tempo mais, claro, né? Porque em 92 eu já sabia que a coisa não funcionava. Então eu tive a ideia de colocar tudo numa mala. Minha esposa tinha a ideia de que eu deveria queimá-los, e eu deveria ter feito, porque realmente tudo aquilo que estava ali, muita coisa, a partir do ano 2000, eram mais blasfêmias do que tudo. Mesmo assim, não querendo queimar, eu lembrei do meu amigo íntimo, Dr. Tim, que fora meu colega de quarto. Eu tive a coragem de ir um dia antes da minha cirurgia, levei para ele 2 malas, 22.000 páginas manuscritas de orações. E ele recebeu com alegria aquilo. No final, no meu desespero, eu havia feito um pedido ali, não a ele, mas para que cuidassem da minha rainha, e a rainha era minha esposa. Pensei, ela vai ficar viúva. Mas Deus me salvou. E eu continuei vivendo, nunca mais vi esses diários. E quem sabe aqueles que cuidam hoje onde eles estão, não sei, nunca mais voltei, são 16 anos. E vocês têm toda a oportunidade e o direito, a autorização minha de queimá-los. Por quê? A oração é algo que deve ser em secreto, é algo que deve ser nossa vida com Deus. Mas eu tinha essa mania de escrever orações. Muito bem. E por fim, eu já estava até trabalhando no sábado. Eu tocava piano numa empresa, a princípio não era no sábado, mas eles falaram, queremos que você toque no sábado. E eu aceitei.
estava muito distante. Aí eu comecei a tocar hinos, de um momento para outro senti vontade de tocar hinos. E esses hinos começaram a tocar minha alma, meu coração. Eu comecei a sentir uma saudade da casa do Pai. Então comecei a pedir: Senhor, abra uma porta para que eu possa parar de trabalhar no sábado. Mas eu havia, naquele tempo todo, tecido muitas teias que me prendiam, que eram as teias dos livros que eu havia escrito. De 2000 até 2000 para frente, eu havia escrito muitos romances assim, e aquilo me prendia. Então veio a pandemia, e com ela os cuidados para não se contaminar. E eu, chegando em casa, subindo a escada, 16 degraus, quando cheguei no último, fui tirar o tênis, me desequilibrei, e para me equilibrar, eu acabei me arremetendo como uma flecha para cima, caí 10 degraus abaixo de cabeça. E quando caí, fiquei esperando morrer, só que eu não poderia morrer, eu não queria morrer. Lembrei de um primo meu, Dr. Emanuel Ruela, que por um tombo muito mais simples havia morrido 4 horas depois. E eu comecei a clamar a Deus: Senhor, não me deixe perecer. Não me deixe morrer perdido. Eu quero novamente ver o teu sorriso. E aí, Deus me poupou. Dias depois, veio a Covid, minha esposa e eu ficamos maus com aquela Covid, mas não fomos internados, a minha hemoglobina caiu para 6, e eu tive que ir para o hospital tomar sangue, e quando pensei que não, eu estava enjaulado já no setor da Covid. Fiquei 4 dias lá, clamando a Deus: Senhor, não me deixe morrer, eu quero voltar para o lar. E Deus me poupou. E no início desse ano, e agora estou chegando à parte final, no início desse ano eu fui passar uns dias com os meus parentes, minhas irmãs, meu pai, lá no Espírito Santo, na Serra. E enquanto eu estava ali, eles que sempre oraram tanto por mim, que sempre pediram tanto para eu voltar, e que eu sempre dizia, com sinceridade, que a igreja não era o meu lugar. Mas naqueles dias eu estava mais fácil de ser tocado. Foi então que eu tive um sonho. E no sonho eu caminhava pela praia, cabisbaixo. Aí eu encontrei um grupo cantando e orando, e reconheci ali a igreja adventista. Aí eu comecei a passar de largo. Aí uma voz começou a dizer: aproxima, se une a eles. Mas eu fui teimando, era tantas teias que me prendiam, cadeias que me retinham, que eu continuei caminhando ao largo e fui me distanciando. Aí a voz falou mais uma vez: essa é a sua última oportunidade. Eu voltei então, correndo, e me uni àqueles, caí de joelhos e aos prantos, e aquele grupo de pessoas que eu conhecia, pessoas da igreja, me abraçaram e me receberam com carinho. O incrível foi que 2 dias depois eu recebi a visita de um primo meu, que é pastor jubilado, pastor Jairo Lopes de Oliveira. E ele levou para mim de presente uma beca batismal. E uma para mim e uma para minha esposa. Mas quando eu abracei a minha beca, eu vi naquele
naquela beca, o último chamado, como das bodas de Mateus 22, quando muitos não aceitam, e quando por fim ele fala, vai e convida toda a ralé, todos aqueles maus, bons, não importa, tragam para as bodas. E eu me senti o pior de todos, mas me agarrei àquela beca. E eu vim para São Paulo, mas vim travando uma luta muito grande no meu íntimo, porque aqueles livros representavam milhares e milhares de horas dedicando a escrever aqueles romances. Graças a Deus, a maior parte deles, todos, bem dizer, não foram publicados. Eu tive a ideia de publicar alguns na Amazon, mas ninguém entrou, era Deus segurando. Mas eu não encontrava força de fazer. Falei, não, eu vou deletar tudo isso, eu não encontrava. Então, numa manhã de abril, dia 13 de abril, eu sabia, pela luta que eu havia travado naquela noite, que aquela era a última oportunidade minha de abrir mão de tudo e abraçar Jesus. Aí eu liguei e vi no YouTube uma palestra. Era um testemunho do pastor Clifford Goldstein. E ele estava contando justamente como que ele era um ateu, um judeu, e ele andava para todas as partes, e ele tinha um manuscrito que ele estava compondo um romance, mas começou a acontecer muita coisa na vida dele, e ele queria voltar para Deus, e ele queria conhecer o sentido da vida, até que ele encontrou Jesus. Então, ele ficou numa luta, era o livro dele e Jesus se manifestou visivelmente para ele um dia no quarto dele, uma luz que surgiu, e Jesus falou para ele, você escolhe, eu ou o seu livro. Quando eu ouvi isso, eu clamei a Deus, Senhor, eu escolho a Ti, eu abro mão dos meus livros todos, e decidi deletá-los. E aquilo eu sentia que era arrancar um pedaço grande de mim. Existe aquele síndrome de Diógenes, inclusive meu nome. O Diógenes, o síndrome de Diógenes, se você procurar, é aquele que vai juntando tanta coisa. Se é um mendigo, ele junta caixas, papelões, tudo ele junta e carrega aquilo com ele. Só que para entrar na festa das bodas, você tem que ficar desnudo, para que Cristo possa dar, Deus possa dar a vestimenta do Cordeiro. Então, e aqui eu estou concluindo com a parte pela qual eu louvo a Deus. Naquela manhã em que eu ouvi o Clifford, o Dr. Goldstein, naquela manhã, às 3 horas da manhã, a minha irmã Rosimar se lembrou de orar por mim. E ela lutava com Deus, pedindo que Deus me ajudasse. E às 3 e pouca, ela teve a ideia de mandar uma mensagem para a Ellen, a Miriam, a esposa do pastor Gilson. E certamente a Miriam, com toda certeza, é muito ocupada, certamente ela é a autora de Meditações da Mulher, essa maravilha de meditação. Ela deve receber muitas mensagens, mas ela viu a mensagem, e ela falou para o pastor Gilson, e o pastor Gilson ligou para mim justamente no momento em que eu tomava a decisão de romper, de eliminar os meus livros. E no dia do batismo, no dia 22, depois eu estava caminhando aqui nas Alamedas, eu comecei a lembrar, pensar dos colegas com os quais convivi, e eu comecei a dizer a Deus, Senhor, poxa vida, meus colegas todos, muitos na liderança da obra, muitos deram a vida por esse trabalho e estão agora jubilados, e o que eu fiz?
O que eu fiz, Senhor? E Deus voltou a me consolar o coração. E eu vi naquele dia no YouTube, tive a curiosidade para procurar pelo livro de Melquisedeque, que eu havia publicado, que eu não havia feito questão de mencionar o meu nome. E me surpreendi ao vê-lo em centenas de sites no YouTube, em tantos lugares, e com tantos testemunhos de pessoas que estão aceitando a Cristo através da leitura daquele livro. E aquilo me consolou e me deixou tão feliz e grato, porque Deus, na última hora, quando você pensa que você perdeu tudo, Ele fala: eu sou capaz de trazer tantas pessoas através do seu testemunho. E agora eu peço perdão, porque o tempo todo eu estive assim, muito emocionado. Eu não sou orador, eu tenho dificuldades, nem olhei para ali para o relógio, mas eu estou culminando dizendo o seguinte: estamos já no grande momento em que Jesus muito em breve vai voltar. E você já pensou o que é estar naquele dia perdido? O que será você naquele dia descobrir que você rejeitou o sacrifício de Cristo, rejeitou as vestes que custou o sangue dele na cruz? Aceita. Se você descreu, se você perdeu a sua convicção na Bíblia, se você perdeu a convicção na igreja verdadeira, peça a Deus, Ele pode transformar o seu coração. Hoje eu estou aqui, sou grato a Deus e obrigado, pastor. Desculpa que o tema foi diferente, mas foi o que Deus me moveu a falar. Falei de coisas que nunca me abri com ninguém. E aqui estou, desnudo perante Deus e perante vocês.